Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplificando o Cristianismo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a divisão do livro de Apocalipse. Mas por que é tão importante, Michael, a gente conhecer a divisão do livro de Apocalipse? Assim como é importante a gente conhecer a divisão de todos os livros da Bíblia, porque isso nos auxilia no estudo, no esclarecimento. Sem dúvida nenhuma, o que eu vou trazer para você hoje é uma divisão simples. Eu aprendi com o irmão Delcio Meirelles, ele tem um canal no YouTube chamado 5 Pães e 2 Peixinhos. O que acontece? É uma divisão a divisão do livro é muito simples, porém muito esclarecedora. Eu não quero, a intenção com esse vídeo não é formar uma identidade teológica em você, não é convencer você de um fato teológico. A minha intenção nesse vídeo é fortalecer a sua fé, é esclarecer, porque hoje em dia a tendência dos irmãos é olhar para a escatologia, olhar para Apocalipse e olhar para as coisas que estão ao redor, e o que menos se faz é olhar para o próprio Cristo, porque a intenção de Apocalipse é revelar Cristo a esse mundo. Ele está contando como Cristo vai ser entronizado nesse mundo. Essa divisão do livro de Apocalipse me trouxe muita clareza e um amor muito grande, não só pelo livro, não só pelas profecias, mas até pela volta do próprio Cristo, que é a esperança da igreja hoje. Qual é a esperança do crente? Qual é a esperança da igreja? É Cristo voltar e nos levar, é Cristo voltar e a gente se encontrar com Ele. Essa divisão fez isso comigo, encheu meu coração de amor, renovou minha fé. Como mais uma vez eu quero dizer que eu não quero convencer você de nada. Minha oração é que a minha vida sirva de luz para a sua, para que a unção desse livro, para que o esclarecimento desse livro, do retorno de Cristo, seja para você assim como foi para mim, gerando em mim não opiniões teológicas, mas um amor infindável, um amor inflamado pelo retorno de Cristo. Mas antes de te mostrar essa divisão, eu quero convidar você para estar se inscrevendo aí no canal. Se você gostar do conteúdo, deixa um comentário aí, deixa uma dúvida que você tenha sobre escatologia, sobre qualquer outro assunto que a gente vai estar falando, que isso vai ajudar no engajamento do canal. E deixa um joinha aí, né? Deixa um like aí, que não custa nada para você e vai me abençoar muito, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, olha só, eu quero dizer que a divisão do livro de Apocalipse, eu quero trazer duas divisões simples, mas que vai te abençoar muito. A primeira divisão que eu quero trazer para você é que o livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes. A primeira é o capítulo 1, que a gente vai chamar assim, as coisas que viste. A segunda parte do livro de Apocalipse, ele é capítulo 2 e capítulo 3, e nós vamos chamar de as coisas que são. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E a terceira parte, a terceira divisão do livro de Apocalipse é a partir do capítulo 4 até o capítulo 22. Capítulo 4 e todo o resto do livro é a terceira parte do livro, da divisão do livro de Apocalipse, e que nós vamos chamar de as coisas que serão depois dessas. E aí eu quero convidar você para poder estar lendo Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que João escreveu aqui no início do capítulo assim, depois dessas coisas, de que coisas? De capítulo 2, do capítulo 3, que o capítulo 2 e o capítulo 3 é representado pelas coisas que são, porque nós ainda estamos vivendo essas coisas, entende? Então ele fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, situada na atual Turquia. Ele fala sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Essas 7 igrejas, a figura dessas 7 igrejas descreve a história profética da igreja de Cristo na Terra, desde a época de Atos dos Apóstolos até o momento da época da igreja que vai estar aqui quando Cristo voltar. Então isso é muito interessante, porque ele fala assim, depois dessas coisas, depois da era da igreja, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então a partir do capítulo 4 até o 22 são as coisas que hão de ser, Ele fala assim, para acontecer depois destas, o final do versículo 1. E é muito interessante isso, porque o capítulo 1 fala sobre as coisas que viste. E o que João viu logo de cara em Apocalipse? Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, capítulo 1, o que é? A visão do Cristo glorificado. Então a gente pode dividir assim, o livro de Apocalipse em 3 partes. Primeiro, as coisas que viste. João viu Cristo glorificado. Aí, depois, ele vai falar sobre as coisas que são, que é capítulo 2 e capítulo 3, que é a era da igreja. E depois, as coisas que serão depois dessas, que é
capítulo 4 ao 22. Entra toda aquela questão que o pessoal da hoje na igreja, que o cristão tem tanto medo de ler Apocalipse, que fala que é difícil, que fala que é um monte de coisa. Na verdade, então, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que serão depois destas. Essa é a primeira divisão. E tem uma segunda divisão que é muito interessante também, que segue a mesma divisão de capítulos, que eu chamo de outra forma, né? A primeira divisão é capítulo 1, a segunda é 2 e 3, e a terceira é capítulo 4 até o 22. Mas olha só, é uma outra forma de ver essa mesma divisão do livro de Apocalipse, que é assim, ó, Cristo entronizado no céu, capítulo 1. Porque João descreve Cristo como ele está no céu, glorificado, e o que ele está fazendo, passeando no meio dos candeeiros. Ele está ali entronizado nos céus, né? Porque Apocalipse nada mais é do que mostrar a plenitude de Cristo, da sua obra e do seu ministério. Cristo, ele teve um ministério quando ele veio na terra. Cristo tem um propósito no seu ministério, né? João viu Cristo entronizado nos céus. Ele viu capítulo 1, Cristo glorificado e ele passeando no meio das igrejas e cuidando de você, cuidando das igrejas de todo o período da história da igreja, presente em todo o período da história da igreja, né? Então, Cristo é entronizado nos céus. E a segunda parte é Cristo entronizado na igreja. É quando ele fala sobre tudo que Deus fez pela sua igreja em cada momento da história. E aí ele começa Éfeso, Esmirna, Tiatira. Ele vai contando o que ele fez pela igreja em cada momento, porque cada igreja dessa representa um momento da história da igreja até que Cristo retorne para a sua igreja. João fala sobre Cristo entronizado na sua igreja, capítulo 2 e capítulo 3. E a terceira divisão desse livro é Cristo entronizado na terra. Aí, cara, é que é o maravilhoso, porque Cristo já foi entronizado nos céus, ele recebeu o nome acima de todo nome, né? Foi sentado à destra de Deus, né? Então ele já está entronizado nos céus. Ele já está entronizado na igreja, porque Cristo é o centro da igreja. Ele é o centro da reunião. Ele é o centro da sua vida. Ele é o propósito do seu viver. Ele é o propósito da sua esperança. A vida dele, o seu retorno é o propósito e a esperança de todo crente. Mas agora ele fala que Cristo entronizado na terra, capítulo 4 até capítulo 22. Isso é tremendo. Sabe por quê? Porque para Cristo ser entronizado aqui nessa terra, de fato, como nós vamos ver em Apocalipse no livro inteiro, as coisas humanas, o sistema maligno, ele precisa ser abalado e derrubado. Cristo saiu vencendo e para vencer, quando ele for entronizado nessa terra, todas essas coisas vão acontecer. Todas as coisas do capítulo 4 ao capítulo 22 irão acontecer. Isso é interessante porque nós vemos pragas, nós vemos sinais, marcas da besta, nós vemos uma série de coisas acontecendo. Sabe o que é isso? É o sistema maligno abalando conforme o reino de Deus vai se aproximando. Tudo, gente, quando o reino de Deus se aproxima, todo o resto se abala. Tudo que é humano se abala. Tudo que é maligno se abala. Sabe por quê? Porque o verdadeiro está vindo ao encontro, ao nosso encontro. Então, quanto mais perto ele chega, mais os reinos desse século, mais os impérios malignos se abalam, porque o reino de Cristo está vindo. E o reino de Cristo é inabalável. E tudo que é abalável, quando o inabalável se aproxima, o resto se abala. Então os homens vão se abalar, os impérios se abalarão, os governos serão abalados, a natureza será abalada, o mundo espiritual será abalado. Do capítulo 4 ao capítulo 22, nada mais é do que Cristo sendo entronizado na terra. E a gente começa a ver todas essas coisas se abalando, porque é Cristo sendo entronizado em toda a terra. Cristo é entronizado no céu, capítulo 1. Cristo entronizado na igreja, capítulo 2. Cristo sendo entronizado na terra, capítulo 4 até o capítulo 22. Eu espero que essa divisão traga luz para a sua vida e não uma posição escatológica. Que o seu amor pelo retorno do Senhor possa ser aceso ou reacendido, possa ser renovado no seu espírito. Eu espero de verdade que essa divisão ajude você como me ajudou, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.